Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Ibrahim Martins, que é da área comercial da Login Logística Intermodal, uma empresa, aliás, que há algum tempo atrás fez um processo muito interessante de turnaround, se reposicionou totalmente em termos dos seus negócios, reequacionou as suas necessidades de financiamento de forma a reduzir de forma importante o endividamento da companhia. E agora, o Ibrahim, assim como outras pessoas de um time, aliás, muito competente, estão navegando no sentido de tentar apoiar os seus clientes, apoiar os seus fornecedores e, claro, seguir o seu negócio nessa fase que a gente está vivendo de pessoas em quarentena, de negócios em alguns segmentos bastante com muita dificuldade para seguir. Então, uma série de desafios para quem é da área comercial seguir o seu negócio. E o Ibrahim vai dividir conosco um pouco do que eles estão fazendo na Login Logística Intermodal e, claro, algumas dicas, algumas ideias, algumas experiências que ele, como alguém da área comercial, possui. Então, Ibrahim, por favor, fique à vontade para primeiro se apresentar e depois narrar um pouco para a gente desse momento desafiador que vocês estão vivendo. Tá, perfeito. Primeiro, obrigado, Berenice, por essa oportunidade. Fico muito feliz aqui de participar desse seu bate-papo. Já assisti os anteriores, ficou excelente. Tá? Obrigada. Primeiro que eu sou Ibrahim, atualmente estou como coordenador de vendas, muito focado aqui no estado de São Paulo. Né? E hoje a Login Logística ela é muito focada no modal que nós chamamos de cabotagem. A cabotagem não é nada mais do que a conexão de dois modais, utilizando como um deles o mar, né, ou no caso o Rio Amazonas também como uma forma de conexão. Então a nossa logística hoje é porta a porta, utilizando nossos navios como principal core nesse transporte de, ou seja, ele para qualquer tipo de segmento que a gente venha fazer. E a gente tem alguns ativos, nosso principal ativo hoje com certeza são os navios, a gente também tem terminais portuários, a gente tem outros terminais que são operações dedicadas para outros clientes, mas hoje a gente ganhou um laço muito grande em termos de mercado, quando se fala desse modal que se chama-se cabotagem, que deu uma crescente muito grande exatamente depois da greve dos caminhoneiros. Então é um modal que ainda tinha muita gente fala de Porto, todo mundo tem aqui um pouco aquele pé atrás, vê aquelas notícias, o Porto está fechado, e a gente tenta meio que desmentificar tudo isso. E esse cenário para a gente é muito atípico, acho que para todos os modais, e a gente tem um custo de ativo hoje muito grande, porque a manutenção de um navio como um todo, cada viagem é combustíveis, são portuárias, a gente tem aluguel de navio, e se você pegar o valor no ano, é um valor de milhões que a gente tem que manter esse ativo rodando, para que a gente possa manter o serviço funcionando e também com regularidade, né? Não funcionaria se eu também não oferecesse uma frequência. E obviamente toda essa situação pegou a gente muito desprevenido. Acho que ninguém estava preparado para isso. E nós, como área comerciais, a gente é muito injetado, motivado pelo resultado. Né? Eu acho que o resultado é muito o que move a empresa. A gente costuma falar que a área comercial é quem toca o bumbo da empresa. Então a gente é o que está ali motivando a empresa. A gente está na primeira linha aí, que é a linha de receita. E só que esse cenário todo, para mim, tem sido aprendizado. Eu também tento passar isso para o time, como eu acho que o momento agora não é de gerar um estresse, como se está tendo em alguns cenários. Então a gente está vendo que muitas empresas estão sem caixa para fazer seu pagamento, a gente está vendo que muita gente liga para a gente, o que vai acontecer, o porto também vai fechar. Então a gente está vendo todos os cenários possíveis acontecer. Então o que nós fizemos como um time comercial tem que ser, né? Paramos, fizemos um brainstorm de toda a situação e nós percebemos que alguns mercados pararam mesmo, isso é fato, mas a gente tem estatística de alguns mercados que cresceram muito, mas muito, com esse regime agora de compra alimento, de compra coisa de higiene, você estando mais em casa, você consome mais alguns produtos específicos, e a gente montou um plano muito específico só para esses mercados. Então a gente está aplicando isso meio que diariamente, a gente deixou um pouco de
focar outros negócios, a gente atende todos eles, mas a gente começou a dar muito foco no mercado que está muito em expansão, que eles precisam muito de nós nesse momento, em que até os próprios caminhoneiros estão parando no Brasil, tem lugares, enquanto que a gente com um navio só, e a gente tira da rodovia uma frota muito grande de caminhão, então a gente consegue manter abastecido quase todo o Brasil, né, e a gente atende aí desde Rio Grande do Sul até Manaus e Amazonas. Então, assim, toda a cadeia produtiva do Brasil depende muito dos navios, por mais que muita gente não saiba que a logística brasileira, boa parte dela gira através dos navios. Então, a gente está vendo a demanda por alimentos crescer muito, por bebidas, por higiene, por limpeza. Então, a gente está indo muito nesses segmentos como uma forma de criar uma base nova que antes a gente não estava inserido. A gente trabalha em todos os segmentos, principalmente eletrônicos, mas agora a gente está vendo uma descida leve do eletrônico, um aumento muito grande do varejo, do alimento. Então a gente está se baseando muito nisso, a gente está muito disciplinado. Eu falo para todos agora que não é um momento de pânico, é um momento de ter disciplina, de ter um plano de ação. A gente montou um plano de ação assim perfeito e a gente segue risca todo dia, meio que sendo assim muito didático mesmo. Dia de mais cedo, final do dia, quanto conseguiu, quem contatou, e isso tá mantendo a gente mais ativo no mercado. Então eu estou vendo isso com bons olhos. Eu acho que aqui em área comercial é um momento de reflexão, não é hora de pânico, de refletir o que pode ser feito de diferente. Perfeito, quer dizer, mesmo no meio da crise, mesmo quando alguns segmentos estão em um momento difícil para seguir, existem oportunidades e é nelas que vocês estão focando e, claro, buscando também manter o resultado de vocês dentro do possível para o atual momento, que é um momento que, de maneira geral, as pessoas, claro, não estão conseguindo bater as suas metas na área comercial, porque esse momento pegou todo mundo de surpresa, né? Essa situação que nós estamos vivendo de viver em quarentena aqui no nosso home office para tentar evitar a disseminação do coronavírus tem uma série de impactos que de fato não estavam nos nossos mapas de gestão de risco, né? O próprio evento em si. Muito bem. E você tinha comentado comigo também, Brian, que vocês estão buscando apoiar alguns clientes que vocês veem que estão com uma certa dificuldade aí no processo de comercialização deles, ou enfim, de alguma maneira vocês estão também pensando no cliente que possa estar com dificuldade. Como que é esse processo? O que vocês estão fazendo de fato? Conta um pouquinho pra gente, por favor. A gente sempre tem que tentar olhar uma dor e ver que através dessa dor, de repente, pode ser a dor de outros, né? Então teve um cliente específico que me ligou e falou de uma necessidade muito específica mesmo. E olha que é como se eu falasse para você de uma forma muito simples que é uma empresa de grande porte continuou a sua fabricação, achando que aqueles clientes que ela tinha ia manter a compra e de repente no meio do caminho uma parte desses clientes não compraram mais, falou, olha, por toda essa logística eu não consigo receber, não consigo comprar mais agora de você. Isso para mim gera um problema, porque imagina o seguinte cenário, eu já coletei o volume desse cliente, já está no meu navio e eu sei que o cara na ponta não vai receber. Uhum. Então, eu vou ter dois problemas. O que eu vou fazer com isso? O que o meu cliente vai fazer? E o que o recebedor vai fazer? Então, a gente começou a fazer um trabalho interno do dia assim, o que nós podemos oferecer de alternativa para esses clientes que não vão ter lugar para armazenar toda essa demanda, porque se você deixar na mão de outras empresas, pode ser que nesse momento eles virem oportunistas e queiram, obviamente, ganhar muito em cima desses clientes. E a gente sempre foi muito transparente de abrir e falar assim, olha, a alternativa que eu tenho para você pode ser essa, o que você acha? Então, numa dessas a gente acaba ganhando muito a confiança do cliente, não só por esse caso, mas ao longo do ano, porque ele viu que naquele momento de problema, nós trouxemos uma solução para ele, tá? Então, tá tendo muito esse cenário, acho que a gente está vendo com bons olhos isso, como a gente antecipou uma demanda de mercado, como está acontecendo exatamente agora. Então, a gente está vendo isso de todos os segmentos. É um que fez, o outro que não comprou, e o que fazer com o que está parado aqui agora. Então, a gente está com alternativas de armazenagem também, porque a gente sabe que a hora que voltar, esse cara vai querer o produto dele de forma muito rápida, que ele precisa girar um negócio dele como um todo. Então a gente está com essa alternativa, alguns clientes viram com bons olhos. Foi até engraçado que a gente falando sobre isso,
é muito normal que muitos clientes agora não tenham fluxo de caixa como era normal, né? Então a gente fala que não é o momento, agora é o momento de a gente estar se unindo mais com o financeiro e não indo contra o financeiro. Até porque para eu manter o meu ativo girando, eu preciso ter um fluxo de caixa muito alto. E, obviamente, a gente não consegue manter esse fluxo de caixa baixo, porque para eu gerar todo aquele ativo é um valor muito alto. Então, a gente entrou com o financeiro para propor algumas alternativas. E essa da armazenagem, com certeza, é uma boa alternativa. Por quê? O cara pode ser que ele não tenha um valor para me pagar, só que se ele pegar esse valor de armazenagem que ele teria no modelo normal, ele pagaria 3 vezes mais o valor. Então é muito melhor que ele me pague, eu resolvo o problema dele e esse problema não vira uma bola de neve, o que seria o normal. Então isso faz o nosso fluxo de caixa ser melhor e mais rápido com essas soluções. Perfeito. Quer dizer, você criou uma forma de mitigar um problema que o teu cliente encontraria, e se ele tivesse esse problema, ele também não teria condições de manter o contrato, ou enfim, aquela Perfeito, comercial e o fluxo de caixa esperado para você. Então, é bom para os dois lados, né, Embrem? Porque perfeito, o cliente consegue seguir, ou pelo menos manter ali a programação que ele tinha de receber aquela mercadoria ou comercializá-la assim que possível, e você também não tem uma quebra de contrato. Né? perfeito, Muito essa ideia da gente pensar o que eu posso fazer pelo meu cliente, o que eu posso fazer pelo meu fornecedor também, em algumas perfeito, situações, né? E se dar as mãos para seguir. perfeito. Exatamente Sabe nessa linha. que eu estou plenamente convencida de que a rapidez com que a gente vai ser capaz de recuperar a nossa economia depende muito do quanto a gente não destrói agora. Então, do quanto a gente consegue não romper contratos, não demitir pessoas ou mitigar, né, a perda de renda, tanto das pessoas, das famílias, quanto das empresas. Então, essas estratégias para seguir, elas são fundamentais no dia de hoje, na minha opinião. É, tá perfeito. Eu vou colocar uma opinião pessoal minha, que claro que não é o mesmo cenário, mas eu costumo ver que são cenários de guerra onde alguns países crescem muito. Por quê? Porque eu acho que nesse sentido a gente não pensou em pessoas como ativos que eu preciso pagar, mas a gente pensou no sentido contrário. E se eu colocar todo mundo agora como uma forma muito mais sincronizada de trabalho? Então eu percebo que agora, olha que coincidência, o time comercial como um todo está muito mais unido pela causa do que não estaria se fossem dias normais. Cada um teria sua rotina. Agora todo mundo abraçou a causa e está colocando a empresa de um jeito assim com o coração que eu fico pensando quando eu voltar como vai estar tudo mais acelerado, vai estar todo mundo mais unido. Então foi uma pequena causa que eu acho que aconteceu, vai ser pequena perante a outros cenários que nós já passamos, que eu acho que, de novo, vem para fazer história da nossa recuperação, enquanto a gente vai ter de resultado depois desse cenário todo. Falando um pouco de estratégias de venda, o que eu tenho visto também são pequenas e médias empresas tentando buscar antecipar vendas e gerando uma espécie de um voucher, de um crédito para os seus clientes, né? Então, olha, cliente, você que aí tem caixa, você que ainda tem alguma liquidez, compra de mim aqui antecipado esse serviço ou crédito, né, para eu te entregar esse produto assim que eu conseguir retomar o meu negócio. E aí, claro, oferece um desconto na contrapartida. Então, esse tipo de estratégia a gente tem visto principalmente em pequenas e médias empresas. Imagino que não seja o caso de vocês, que são uma empresa já, né, de maior porte, estão provavelmente numa situação já mais equacionada de caixa. Mas você teria dicas ou sugestões, talvez, para quem de repente está numa situação de menos caixa e o que pode fazer do ponto de vista, né, dessas estratégias de venda? Você aí que é da área comercial, o que você sugeriria para quem de repente não está assim tão bem equacionado? Entendi. Tem uma coisa muito legal que eu não sei se é
Olha como isso é muito. Olha só como nesse cenário a gente também pode se destacar bastante, né? Imagina o seguinte cenário: você que é um cara de pequeno porte, que normalmente só vai receber quando a carga chega lá, quando o seu produto for entregue. Vamos pensar que você precisa entregar essa carga daqui 16 dias, daqui 15 dias. O que eu vou oferecer nesse caso? Eu tenho um contrato com terminais portuários no todo o Brasil. Eu tenho um contrato aqui em Santos, eu tenho contrato lá em Suape, né? Então eu ofereço para esse cliente 2 períodos de armazenagem, um em Santos, outro em Suape. Uhum. Vamos pensar de forma lógica que eu ofereça 5 dias aqui, 5 dias lá, ou 5 e 10 dias lá, tá? E aí nesse período também tem o tempo de trânsito do navio de um porto até o outro. Então, só nisso a gente tem mais ou menos 15 dias. E aí vem aquela outra medida que nós adotamos de fazer um período de armazenagem para esse cliente. Então, pode ser que eu coloque num pacote só 20 a 25 dias de armazenagem. Então, quando o cliente dele falar assim, agora eu quero comprar, eu vou falar, agora já está pronto, já está aqui do seu lado. Super legal. Entendeu? Então, eu acho que são alternativas do tipo, cara, eu tenho que continuar girando. Então, assim, continua a fabricação, e eu te dou opções de armazenagem, de transporte, para que a hora que voltar você já esteja lá com, eu vou dizer assim, que quem tiver com o produto na porta, tá pronto. Sim. Quer dizer, o custo de carregamento do estoque, você ajuda ele a mitigar, né? Perfeito. Eu não estou recebendo, mas eu ainda incorreria em custos se a Login não me desse essa mão, esse braço inteiro agora nesse momento Perfeito. de crise. É Perfeito. muito bacana. Sim. Então são E, alternativas. e esse exemplo inspirador aqui que você acabou de trazer para a gente pode também ser usado em outros segmentos, em outras cadeias de negócios, né? Mas essa consciência da necessidade de ajudar também o teu cliente a seguir contigo é super importante, né? Com certeza. A gente está vendo também, claro, os governos ao redor do planeta inteiro se movimentarem e oferecerem linhas subsidiadas, oferecerem aí formas, né, de remuneração para as pessoas. Aliás, né, dinheiro que está começando a chegar, enfim. Mas essa união da iniciativa privada, quer dizer, a gente dentro da nossa cadeia também é fundamental. A gente está numa linha de não tentar ser oportunista. A gente está numa alternativa de tentar ser a solução nesse caso. A gente nunca, nenhum cenário a gente foi oportunista, muito pelo contrário. Se hoje a gente tem um bom feedback de muitas empresas, é porque a gente sempre foi muito transparente e sempre levamos muitas alternativas de solução. Então, é um cenário perfeito onde muitas empresas podem ser oportunistas, como é o caso dessa pequena e média empresa, onde o cara que for fazer um transporte de forma esporádica pode colocar o preço que ele quiser, tabela NTT, pode usar mil argumentos. Então, enquanto que comigo ele vai ter uma negociação muito transparente, até porque como a gente é listado em bolsa, eu sou auditado por tudo isso, né? Então a gente tem muito zelo até pelo modal. Eu não posso fazer com que esse cliente tenha uma experiência ruim no nosso modal. Pelo contrário, a experiência dele tem que ser a melhor possível. O fato de vocês serem listados em bolsa faz com que as questões de governança, digamos assim, por força até regulatória, precisem ser seguidas. Mas de qualquer maneira, né, mesmo não sendo listado, mesmo não sendo de capital aberto, governança, ética, princípios e, claro, agora o olhar para o outro é sempre bem-vindo, né? Perfeito, Qualquer perfeito. negócio que Principalmente a agora. gente tenha, sem dúvida. Muito bem, Perfeito. Ibrahim. Um recado final que você queira deixar para quem está aqui nos acompanhando, por favor. Tá, eu acho que agora é um momento um pouco de tirar o boné de companhia, acho que é um momento de olhar muito para as pessoas, né? Eu penso muito no que vai ser o mundo depois de todo esse cenário. Eu espero que isso crie um momento de reflexão em todos nós. Acho que a gente tem aquele momento de parar um pouco, respirar e olhar para os valores internos de cada um e que isso seja refletido muito no dia a dia, não só das pessoas, da sociedade. A gente está vendo muito esse cenário agora de solidariedade, né? Então eu fico muito feliz e eu vejo que é nesses momentos que ainda há razões para acreditar
E a única coisa que eu peço é que todos continuem com o sentimento do bem, de que nesse mundo tem um problema e a gente está vendo muita gente ajudando para ser a solução. Então eu acho que isso agora é um momento onde o dinheiro não tem a cura, você pode ter o dinheiro que for, não tem cura para isso e não tem cura melhor do que a bondade das pessoas. E a gente tem que trazer isso para os negócios também, né? Com certeza. A gente está aqui com a solução. Muito bem. Brahim, muito obrigada por todas as sugestões, as ideias e as experiências que você compartilhou conosco. E eu deixo aqui o convite para quem gostou desse nosso bate-papo, se inscrever nesse canal Dunk Entrevista, que nesse momento está procurando narrar e também trazer luzes e ideias para os gestores, para os pequenos, médios e grandes empresários aqui nesse momento de crise, para as pessoas não só entenderem melhor o que está acontecendo, mas também verem como tem gente por aí fazendo muita coisa interessante que pode inspirar outras a seguir, apesar das dificuldades do momento. Então, Perfeito. inscreva-se, deixe o seu joinha e siga conosco. Ibrahim, muito obrigada. Foi um prazer te entrevistar e Prazer é todo meu. sucesso. Tudo de bom Para aí todos nós. para todos vocês. Tchau.